Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus acalente os nossos corações. É com muita alegria que damos início a mais uma Hora da Prece, neste domingo de Carnaval, 27 de fevereiro de 2022. Sabemos que estamos aí passando por dificuldades, pandêmicas, onde teremos a boa resolução de nos preservarmos dos diversos perigos que nos rondam. Então, acredito e peço que todos estejam bem, estejam cônscios, das medidas sanitárias que ainda estão vigentes por conta dessa pandemia, mas que as bênçãos de Jesus nos proteja e que logo isso passe, que nós possamos tomar as nossas vidas, presencialmente também com nossos trabalhos no Centro Espírita Francisco de Assis. Convido a todos nesse momento para fazermos uma prece, iniciando as nossas atividades, rogando ao nosso Pai Criador e ao Mestre Jesus
a sua proteção, seus bálsamos amorosos, suas luzes que refletem paz, serenidade, sentimentos de amor, de perdão e de reconciliação. Que possamos juntos passar essa hora da prece, estudando o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, estudando as leis morais, segundo o Livro dos Espíritos, com suas bênçãos, com seu amor, com sua fraternidade. Te pedimos permissão e te convidamos para estar conosco nesses momentos. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós teremos o Caetano fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, os itens de 3 a 5. O capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, e os itens de 3 a 5 vai falar sobre a porta estreita. E a nossa querida irmã Nilza vai falar do Livro dos Espíritos, da pergunta 728 a 736, que trata sobre a lei de destruição, né? Esses itens específicos falam sobre a destruição necessária e a destruição abusiva. Antes, porém, eu vou fazer uma pequena leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso, para que a gente possa fazer as nossas reflexões. A mensagem 66, que tem o título Boa Vontade. E ele traz, Emmanuel traz para a gente nessa mensagem uma passagem que Paulo, em Efésios 5,15, que diz: Vede prudentemente como andais. E aí ele nos diz o seguinte: boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pelas simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então, essa pequena mensagem, mas muito bela, intitulada de Boa Vontade, nos faz refletir um pouco até sobre os temas que vamos estudar hoje, né? Sobre essa porta estreita que nós precisamos ter boa vontade para encontrá-la. E sobre o que precisamos destruir para renovar e para chegarmos ao nosso Pai Criador, simples e puros como fomos criados. Sem vícios, sem rancores, sem mágoas, sem ódio em nossos corações e em nossa vivência. Então, meus queridos irmãos, teremos também a participação, como sempre acontece na hora da prece, do nosso grupo musical, com as suas belas canções, e que possamos nos deleitar, com essas músicas suaves, essas músicas que tanto harmonizam nossos corações, e sobretudo o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos de hoje. Muita paz, cuidado, aproveitem o carnaval, aproveitem o feriado, descansem, façam uma boa leitura, e vamos dar sequência à nossa hora da prece com mais uma música do grupo musical. Muito obrigado a todos e uma boa semana. As canções que sempre fazem refletir, nossas almas se completam em vibrações. As palavras são levadas através do som que ecoa.
seu sonho pode ser real se você acreditar. E a gente pode amar e ser feliz. Os acordes que compõem essa canção, nós queremos lhe dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você e verá um novo amanhecer. Nossos laços se apertam sempre mais. Cada um doa de si com emoção. Os problemas são esquecidos nessa hora. Nossas mentes se concentram e se entrelaçam com as pessoas e inexistentes. O importante é ver nosso irmão nos brindar com sua voz e num grande coro falar com Jesus. A mensagem do acorde é trazer condições de um despertar e mostrar que o seu sonho pode ser real se você acreditar. E a gente pode amar e ser feliz. Os acordes que compõem essa canção, nós queremos lhe dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você e verá um novo amanhecer. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Mais uma vez, uma imensa satisfação, coração alegre por estar aqui com vocês na hora da prece, nesse domingo abençoado. Nesse dia de hoje, eu vou falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou falar do capítulo 18, o item 3, 4 e 5, que fala a porta estreita. Esse capítulo é o capítulo que fala que muitos dos chamados e poucos os escolhidos. Então, em primeiro momento, no item 3 e no item 4, temos uma citação do Evangelho. No primeiro, citação do Evangelho de São Mateus, e no segundo, a citação do Evangelho de São Lucas. Então, no item 3 diz assim: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena. Como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, aqui, nesses versículos, nos é mostrado que é difícil, né? No dia a dia, que é mais fácil, muitas vezes, ceder às tendências, como vai dizer mais na frente um pouco,
que a gente tem que passar por situações que vão exigir um sacrifício, que vão exigir a gente andar por caminhos que não sejam tão fáceis, por isso que ele fala caminhos estreitos, né? Por portas que não sejam tão largas, tão cômodas para a gente passar nas nossas vivências, no dia a dia. A gente tem que fazer escolhas, e muitas vezes as escolhas que nos elevam espiritualmente, elas exigem um pouco mais de nós, exigem um pouco mais das nossas relações com os nossos semelhantes, com a nossa forma de ser, abandonando o egoísmo, abandonando o orgulho, praticando a caridade. Então isso vai nos exigir um pouco mais de praticar o perdão tão bem pregado pelo Cristo, tão ensinado pelo nosso irmão maior, Cristo, o enviado de nosso Pai Celeste. O item 4, São Lucas diz assim: alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? E aquele, em função do que foi falado, alguém pergunta se há o que vai se salvar, porque esse caminho ser estreito, essa porta ser estreita, exigir todo esse sacrifício, todas essas observações. E aí ele lembra, né, que tem que fazer esforços para entrar por essa porta, tem que fazer esforços para passar por esses caminhos. Ele fala aqui que quando o pai de família, né, e quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começares a bater dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. E aqui lembrando que não basta, né, ter convivido com os ensinamentos, com a leitura, vamos trazer particularmente para o Espiritismo, para a doutrina espírita, leia as obras complementares, leia o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e as demais obras. Nesse momento a gente lembra um pouco de Divaldo Franco, quando ele fala que foi aconselhado a ler o Livro dos Espíritos, e leu uma vez, leu duas vezes, e continuava mandando ele ler. E essa leitura, ela é para leitura de compreensão e colocar em prática, de compreensão e vivenciar. Ainda exige de nós, que vivemos no planeta de provas e expiações, exige esse sacrifício de viver num mundo cheio de, digamos, de cupidez, um mundo que nos chama para as facilidades, um mundo que nos chama para portas muito largas, nesse cotidiano nosso, em que as tecnologias nos permitem interagir com pessoas de diversas culturas, de diversas nações, de diversas formas de pensar. Nesse momento, nessas interações é que nos exige ser cristãos, né? Vivenciar a palavra de Jesus Cristo com as diferenças de pensamentos, com as diferenças de comportamentos, não só na nossa casa, com os nossos parentes consanguíneos, não só com os nossos amigos ou no nosso trabalho, não só no templo religioso, mas também no nosso íntimo, com os nossos pensamentos, com a forma como nós lidamos com as situações que não nos agradam e que de alguma forma se tornam, digamos, opositoras ao caminho estreito, ao caminho da porta estreita, aos ensinamentos de Jesus Cristo. E mais à frente Jesus lembra que viram pessoas, né, dos quatro cantos do mundo, digamos assim, que ele fala que viram do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia. Aqui ele fala do Leste, Oeste, do Norte e do Sul. Pessoas de todos os lugares, né? Ele lembra um pouquinho que esse reino de Deus, esse festim, ele é para toda a humanidade, para todos aqueles que cumprem a palavra do Pai, como ele diz em um outro momento. Ele lembra aqui nesse momento também que não serão aqueles que estão em determinadas religiões ou determinadas práticas exteriores. Lembrando um pouquinho que no começo Jesus, quando fala com os discípulos, para não ir aos gentios, porque ele lembrava ali que nem todos estavam preparados para receber a palavra. E aqui ele já lembra que haverá, né,
na humanidade por completo, de todo o planeta, pessoas que já vão poder receber a palavra e terem compreendido. E que independente de sua origem, independente de sua nação, independente de sua crença, todos poderão, aqueles que seguirem e conseguirem trilhar pelos caminhos estreitos, que conseguirem se esforçar para não ceder às tendências, às nossas má tendências, né? E aí no item 5, ele fala que a porta da perdição é larga. Aqui já é um comentário de Kardec, né? A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita. Há muitos chamados e poucos escolhidos. E aí ele fala dessa necessidade de que a gente tem que fazer escolhas, que a gente tem que criar caminhos, mas ele lembra também que a humanidade terrestre não está toda no planeta. Lembra também que não se explicaria, né, por essas palavras, que não levar a pé da letra, que todos estariam condenados, né, como diz aqui, Deus teria voluntariamente votado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é toda justiça e bondade. Lembrando aqui que todos nós podemos trilhar novos caminhos e reparar as nossas faltas, né? Em seguida ele fala sobre a pluralidade das existências, né? Dos mundos e das existências. E que a humanidade toda, e que os espíritos, digamos assim, de modo geral, não estão todos no planeta Terra como encarnados ou em volta dele. Mas ele lembra também que a gente pode e deve transpor, né? Ele fala assim, porque essa porta tão estreita é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte. Aqui ele já começa a questionar a pluralidade das existências, que não seria justo a gente ver que pessoas nascem em situações bastante complicadas, em nações, em famílias bastante difíceis de superar. E aqui ele relembra que se houvesse esse destino, né, esse destino tão ruim, Deus não seria justo. E aqui ele fala da reencarnação, que é uma resposta, digamos, à justiça divina, né? É que comprova que Deus é justo e que Deus ama todos nós e que nos dá oportunidades de reparar as nossas faltas e que em determinada encarnação uns vêm de uma forma, na outra encarnação aqueles que não foram tão bem têm a oportunidade de refazer um caminho, de fazer diferente, né? Como diz Emmanuel, de não dá como voltar atrás, mas dá como você seguir em frente e a partir daquele momento fazer um novo caminho. E ele fala que se todos os que estão na Terra fossem todos já uma única existência, não haveria justiça. Deus teria preferido uns e colocado de lado outros, o que não condiz com a característica de Deus, né? Como Jesus diz, que só o Pai é bom. Então essa bondade maior é que nos permite acreditar e aceitar, né, que de fato existe a reencarnação e a possibilidade de nós trilharmos os caminhos ou tentar buscar as portas estreitas, os esforços que nós não conseguimos numa determinada existência como espírito, né? Numa outra existência a gente conseguir tentar e, digamos, galgar novos patamares, né? E evoluindo aos poucos e se superando e se permitindo como espíritos, como centelhas divinas, filhos do Criador. Pela lei do progresso a gente não retroage, a gente só dá passos a cada vez que a gente vem, por mais que pareça que nós estejamos, ou algum de nós não tenhamos progredido, o máximo que pode acontecer é ficarmos estagnados. Retroagir não tem como. E que é impossível ficar-se estagnado, por mais que a gente não sabe o que vai no coração de cada um, o que cada espírito guarda em si, o que cada
semelhante nosso guarda consigo e que realmente o que não brotou naquele momento, aquele conhecimento, aquela decisão, aquela forma de ser, de pensar, pode não brotar quando ele está encarnado, pode despertar quando ele vem ao desenlace, pode despertar em um outro momento. Muitas vezes guarda no íntimo e aí de repente a pessoa se percebe que é capaz e supera. Então aqui, resumindo sobre a porta estreita, ele fala que a gente pode fazer escolhas, né? É o nosso livre-arbítrio de escolher os caminhos pelos quais nós queremos trilhar e temos um modelo maior que é Jesus Cristo. Então é isso, gente. Eu agradeço aí a audiência de vocês e a gente se encontra nos próximos domingos que vierem depois, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, com a permissão da espiritualidade benfeitora. Que a paz esteja com todos. Uma boa noite. Tudo de bom. Tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou, quem tinha fome já se alimentou, quem estava só já tem companhia, quem vive ao léu já tem moradia, a quem não sabia alguém ensinou, o desalentado já se levantou, quem estava doente até já sarou. Porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra, já se fez paz. Os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia trevas, agora é só luz. Os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, a harmonia. Cantam-se hinos de alegria. Em toda parte a felicidade. Não há salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem chorava não chora mais. Olá, meus irmãos, tudo bem? É um enorme prazer, né, de forma muito grata estarmos aqui mais uma vez, conversando um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos para a hora da prece, né, numa forma de tentar compreender os desígnios de Deus diante da nossa trajetória aqui, né, na vida terrestre. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre, no capítulo 6, sobre a lei de destruição, né? Eu fico pensando o quanto a espiritualidade é sábia, né, e pertinente quando ela nos traz esse cronograma. Ele já foi feito ano passado.
E quando ela nos traz esse assunto hoje, né, num domingo de carnaval, onde a gente está vivenciando uma guerra, fora a pandemia, fora as catástrofes geográficas que vem acontecendo, que sempre aconteceu, mas vem acontecendo de uma forma mais sistemática, a gente está vivenciando essa guerra, né, na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia. E acho que a espiritualidade é muito pertinente quando ela traz no cronograma a reflexão sobre essa lei de destruição, que é uma lei divina, né, e que o homem faz uso completamente distinto do que de fato é a lei, para que a gente possa avançar, né, para que a gente possa chegar a um denominador comum, tanto para a nossa evolução como para a evolução da humanidade. Então isso é algo muito interessante, digamos assim. Então, a gente começa falando sobre o objetivo, né? Não propriamente entrando nas perguntas, mas qual que é o objetivo dessa lei de destruição, né? Como é que Deus cria a lei do progresso, a lei da reprodução, e dentro dela tem a lei da destruição. Então, os espíritos nos orientam que essa lei ela é usada para a nossa renovação, né? De uma forma mais completa, a renovação dos espíritos que vêm encarnado e que estão aqui no plano material, né? E essa renovação também para que nós possamos avançar, né? Tem que haver um equilíbrio. Se tem lei de reproduzir, lei de progresso, né? Tem que haver um equilíbrio. E aí, para isso, existe essa lei de destruição, para que haja esse equilíbrio no complexo total e que a gente possa avançar. Então, uma das primeiras perguntas que ele traz nesse capítulo, que aí ele vai falar lá na frente, né, dentro do capítulo sobre guerras, enfim, sobre vários aspectos, mas nesse ponto aqui das perguntas 728 a 736, a gente vai falar sobre destruição necessária e destruição abusiva, né, que é onde deixa de ser algo de uma lei natural, essencial para nosso avançar, e passa a ser algo destrutivo, né, abusivo, exatamente pelo comportamento humano. Ele pergunta, os seres se utilizam, né, com a lei da destruição, para a nutrição, né? Então ele questiona aqui o fato da gente utilizar nutrir-se de outras espécies, por exemplo, né, para poder a gente como necessidade. E quando é que isso deixa de ser algo natural, equilibrado, e passa a ser algo excessivo, né? Então, qual que é o parâmetro que a gente pode utilizar para saber essa referência, né? É imaginarmos que nos foi permitido, sim, utilizarmos de alimentar de outras espécies para que a gente possa nutrir. Isso muito relacionado ainda sobre o nosso aspecto moral, né? A gente ainda utiliza outras espécies de seres vivos para poder nutrir-se, animais, para poder nutrir-se, né? Mas aí existem determinados comportamentos humanos, como por exemplo a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre a caça, que deixa de ser o seu aspecto nutricional para ser um aspecto de desejo, né? De prazer pessoal. E isso nada tem a ver com o equilíbrio, né? Isso vai pender para a polaridade do excesso. Então, nesse aspecto, ele vai falar que isso está muito relacionado com o nosso aspecto moral, né? Quanto mais esse aspecto moral não é trabalhado, mais eu me entrego a esse instinto e eu torno isso de forma abusiva, né? E lembrando que a nossa matéria, ela tem finitude, né? O corpo físico, o que é da matéria, pertence à matéria. Mas o que é indestrutível é o nosso espírito, né? Ele sim é a fonte do princípio inteligente na qual a gente caminha. Isso vai junto com a nossa consciência e o nosso aspecto moral. E cada alma, ela tem sua parcela de contribuição, né? Tanto pessoal como para a humanidade. E como a gente vai fazer o uso desse recurso fala muito do nosso aspecto moral, né? E o invólucro, né, como ele cita da alma, ele é usado como utilidade para o nosso progresso, né? O invólucro é exatamente essa matéria. Então, assim como as guerras, pestes, né, matam muitos, não nos esqueçamos também que nós temos vários vícios que matam também.
né? O próprio vício, os vícios que a gente alimenta, eles vão nos levar para um suicídio inconsciente. Então, ele também mata bastante, só que mata de forma silenciosa, né? E a gente não observa isso, a gente não percebe isso. A gente percebe, quantas pessoas morreram com a pandemia, quantas pessoas morreram com a guerra, quantas pessoas morreram no terremoto, mas a gente não para pensar quantas pessoas morrem ao longo do dia com fruto desses vícios que nós nutrimos em relação ao nosso aspecto moral inferior, tá? E a fome, a miséria, as desigualdades sociais também geradas pelo aspecto moral do homem também vão desencadear esse excesso, né? Não deixe de estar relacionado com a lei de destruição. Então ele pergunta com relação ele compara em relação à lei de preservação e lei de destruição, né? Como é que elas são simbióticas, né? Em que aspecto? Como é que ao mesmo tempo eu preservo a vida e ao mesmo tempo eu tenho que destruir para equilibrar? Então ele fala que tudo a seu tempo, né? Então o princípio inteligente ele deve ser preservado sim para a sua evolução, porque senão a todo momento a gente não viria fazer o que a gente veio fazer. No nosso planejamento encarnatório nós temos um planejamento. Se a qualquer falha ou a qualquer desvio ou a qualquer tentação eu não me permitisse, né, tentar preservar esse tempo, eu não iria nunca cumprir minha missão. Ninguém não queria cumprir sua missão dentro do tempo planejado, tá bom? Então isso a gente vai usar do nosso livre-arbítrio, da nossa nutrição espiritual e moral, para que a gente possa, né, cumprir esse aspecto voltado sempre com os princípios, né, que Jesus nos trouxe, para que a gente possa usar todas essas leis a nosso favor. Lei do progresso, lei da reprodução, lei da destruição, tá? E aí ele pergunta sobre por que o homem teme tanto a morte, né? Se a morte nos leva a um caminho melhor. Por que ele instintivamente, ele tem pavor da morte, ele teme a morte em seu aspecto, até relaciona como algo ruim, né? Então, o que os espíritos nos falam? Um pouco sobre o que eu falei antes, né? Nós temos um planejamento encarnatório, então nós temos também algo que nos balize aqui, que sempre, né, funge a ideia de, calma, não é o momento de ir, você ainda tem muitas coisas para fazer. Então, o temor de ir sem cumprir o que tem que ser cumprido também é um aspecto ruim. E o homem, ele tem essa percepção de forma muito íntima, nessa vozinha interior, falando, a morte não deve vir agora, porque você ainda tem aspectos a cumprir, né? Então, nesse aspecto, essa voz ela vai repelindo, né, a morte de forma instintiva, para que a gente possa se preservar dentro do tempo planejado, tá? Então, ele até fala assim, rende-se graças à sua estrela, que é o seu criador, no aspecto de que a gente ainda, né, tá muito ligado aos nossos desejos, às nossas vontades. Não é porque eu não quero, é porque eu quero ir. Aliás, porque eu não quero ir, porque eu ainda tenho muita coisa para gozar aqui na Terra de aspectos bons. Mas na verdade não. Na verdade não é relacionado a esse aspecto, e sim relacionado ao que você veio fazer aqui. Isso é muito importante, né? A gente está ciente desse nosso propósito. E para isso, a lei de preservação nos baliza, tá? Senão a qualquer fragilidade eu vou porque lá é melhor. Aqui ainda é muito sofrimento. E aí, na outra pergunta ele fala, será sempre necessária a destruição, a lei de destruição entre os homens aqui na Terra, né? E aí ele fala, à medida que o espírito se sobrepõe ao aspecto material, ele não vai precisar dessa lei de destruição a esse nível. Em outros mundos superiores, nós temos a lei de destruição presente, mas não relacionada a esse sofrimento, a essa perda material, e sim relacionada ao nosso aspecto moral, o que é mais importante, mas consequentemente ele como é que eu posso dizer? Ele é mais brando, tá? Ele é mais brando. Então a gente tem que usar o nosso intelecto, o nosso aspecto moral, para que a gente possa cada vez mais ter um estado de consciência sobre a real importância dessa lei de destruição e em que aspecto ela impacta, quando ela é usada como lei de fato necessária, nos dada para isso, ou quando ela é excessiva, tá?
É dado ao homem poder ilimitado de destruição sobre os animais, né? Então, nessas últimas perguntas, ele vai falar sobre esse aspecto de que em que momento, né, os homens que possam utilizar essa questão da matança dos animais de forma excessiva é um aspecto ruim ou um aspecto bom, né? Então a gente tem que ter isso em mente. E aí ele fala, já foi dito o objetivo e o Criador jamais permitiu como direito o abuso. É dado para nutrição e segurança. Então toda forma de abuso nunca vai se tornar um direito nosso, né? Ah, eu tenho o direito de fazer isso. Não. A lei de destruição ela é clara quando ela posiciona que ela tem um objetivo, como eu falei lá no início. E aí ele traz, né, relembra, em relação à nutrição e à segurança, e jamais em relação às minhas vontades. Ele vai falar sobre a caça, que é o que eu falei, né, que nada mais, nada menos do que atender ao desejo íntimo da pessoa, desse espírito, a um prazer, a um mero prazer. Ele não quer saber se aquele animal vai ficar extinto, e se ele está lá, ele tem um propósito, né? Se tratando da biologia da Terra, ele tem um propósito. Na cadeia alimentar, ele tem um propósito. Na cadeia biológica da Terra, ele tem um propósito. Por que ele... Ah, não, eu vou tornar ele extinto porque eu adoro fazer isso, porque é meu desejo fazer isso. Então, temos isso em mente em relação à caça, tá? Ele fecha falando sobre os povos que excessivamente, né, destroem os animais e para que o fazem. No aspecto de que, olha, a gente mata determinados animais em sacrifício por conta de uma ideologia, de um propósito, né? E os espíritos falam que, na verdade, esses cultos excessivos, eles geralmente têm a ver mais com o aspecto do próprio povo, dessa inferioridade moral, de não atender a esses desígnios que são nos dados e sim atender a essas necessidades pessoais. Não, eu faço esse sacrifício aqui para compensar esse aspecto moral, para compensar esse aspecto espiritual, quando que na verdade isso não é verdade, não é real, né? Os espíritos falam que todos devem se unir, né, diante da ciência, da religião e da filosofia, para que a gente possa caminhar para uma marcha única, uma marcha que nos leva a um direcionamento. Deus não está na minha percepção, na percepção do outro, ele está numa percepção só, do todo, unificado, né? E quando eu utilizo esse ponto do povo para um povo, né, um dos povos, utiliza isso como referência, isso não é correto. Né? Ele diz que está relacionado com esse culto excessivo pessoal e que isso se torna de forma abusiva. E é, na verdade, uma forma de neutralizar abusando de outras espécies, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse aspecto. E aí, para encerrar, eu trouxe aqui uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 13, né, versículo 21, que vai resumir muito bem sobre isso que a gente falou. Ele diz, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. O Cristo, a luz, está em toda parte, por ser vida a todas as criaturas. Todos nós temos direito à vida. No entanto, respondemos pelo excesso. Gerados por sua invigilância, aos povos têm de fundir as suas experiências, para delas retirar somente o bem. E esse bem ser força poderosa de paz para todos, as criaturas, enquanto existir a separatividade entre as criaturas, a usúria, o orgulho, o egoísmo, estará sempre presente o sofrimento, né? Então aqui ele resume muito bem nesse aspecto de que toda lei que a gente vai tornar lei excessiva, além das nossas capacidades de utilizá-la a nosso favor, que nos foi dada para esse progresso, nós vamos sofrer, né? E é por isso que a gente ainda tem muito aspecto de sofrimento relacionado aqui à nossa existência atual, tá? Mas nós estamos caminhando para um mundo de regeneração e isso é muito importante, esse estado de consciência, né? Então, espero que todos fiquem bem, muita paz no coração, tá? Aproveitem esses dias aí, quem for descansar, reflita que nós estamos caminhando, né, para o caminho da luz. Um grande abraço, até a próxima.
Queridos irmãos, boa noite. Nesse exato momento, que estamos com o coração cheio de alegria, de gratidão, por esse momento que é a hora da prece, momento de luz, de amor, em que nos encontramos em pensamentos, sintonia com a espiritualidade maior, com os benfeitores espirituais, espíritos benfazejos que quer o nosso bem e trabalha pelo bem do mundo. Queremos nesse momento, Senhor, que todas essas pessoas que estão assistindo a hora da prece recebam de Ti a luz em forma de amor e de passe. Que esse passe energético renove suas energias, renove a sua coragem, a sua força, lhe dando saúde, paz, serenidade, abençoando seus lares, seus familiares. Que todos possam, durante toda a semana, meditar sobre o que foi dito, a palestra, no Evangelho, e que procure pôr em prática na sua vida diária, se melhorando como pessoa, porque a nossa cura vem realmente através da nossa reforma íntima, do nosso bom comportamento, da nossa conduta como irmão, do amor que a gente faz ao próximo. É isso que Deus quer de nós, é isso que nós devemos fazer. Então, que todos vocês possam, nesse momento, receber as energias salutares vindo do mundo espiritual, derramadas sobre todos vocês. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Cristo permaneça sobre todos vocês, hoje e sempre. Paz e bem.